Santana, sob o ponto de vista da história, sob o ponto de vista do fato histórico, não é relevante. Não há nada na história de Santana que eu saiba que mereça um registro significativo, né? Santana é uma região que fica ao norte da cidade, dividida pelo Tietê, isto é, o Tietê é a primeira fronteira dela, que separa Santana da cidade, e o início dela é o início mais ou menos costumeiro dos bairros de São Paulo. Quer dizer, é uma grande quantidade de terra ocupada por uma associação entre o Estado, a Igreja e ricos proprietários. Evidentemente, essas proporções foram se desfazendo depois, principalmente os ricos proprietários. E se tornou um bairro, conforme ele se configurou a partir de 1942. 1942 é uma data fundamental do bairro, porque é a inauguração da Ponte das Bandeiras. Isto é, quando o Tietê passa a ser transposto de uma maneira, digamos, mais cômoda e mais fácil. Isso se dá em 1942. A proximidade do bairro com o rio Tietê dá ao bairro características muito especiais. As terras que ficam próximas ao Tietê são facilmente alagadas. Portanto, no início da povoação do bairro, estou falando até da década de 40 ou mais até, essas terras não eram povoadas, digamos assim, não eram ocupadas, né? Eram enormes vazios. E depois delas começava a parte urbana da cidade com seus aparatos normais, igreja, cinema, escola, etc. A gente que morava lá, eu digo a gente que eu morava lá, nasci lá, tinha uma vida dupla. Você estava diante de um aparato urbano normal, quando você virava as costas, você estava dentro de um aparato rural, com cavalos, enfim, com animais, com muito mato, muito verde, muitos vazios, que iam precisamente desde o Tietê até a rua Doutor César, praticamente, né? Não existia Santos Dumont, não existia nada, existia sim o Campo de Marte. O Campo de Marte, que perdura até hoje, é um exemplo vivo do que era Santana nos anos entre 35 e 55. O apogeu desse bairro entre rural e urbano ocorreu entre 1945, fim da guerra, e 1955. Durante esse período, o bairro teve essa identidade, digamos assim, para usar essa palavra, né? A partir de 1955, começa uma transformação provável, de uma data 1955, mas uma data aproximada, começa uma transformação que se abate não só sobre Santana, mas sobre todos os bairros de São Paulo. A transformação ocasionada pela industrialização rápida, pela mudança de costumes rápida, pela massificação, começa a chegar gente em quantidade muito grande, cujos resultados começam a ficar visíveis, para mim pelo menos, lá por 1970. Em 1970 o Brasil realmente entra numa fase em que começa a se sentir diante dos olhos a destruição de uma coisa por outra, né? Como a substituição de um tipo de vida por outro tipo de vida. A minha intenção ao fazer esse documentário era procurar Santana em Santana. Quer dizer, procurar no que existe, procurar naquilo que existe o que foi. Olhar o que existe e procurar nele o que havia. Então esse trabalho, esse documentário, é uma busca daquilo que restou, daquilo que sobrou. É um trabalho em que você se detém sobre marcas, sobre cicatrizes, sobre indícios, pistas, uma arruela aqui, paralelepípedos no chão, um portão enferrujado, uma janela quebrada, uma vista que te leva rapidamente ao passado, você não sabe bem porquê. Quando eu iniciei a filmagem de Santana, eu achei que ia fazer um filme sobre destruição e horror. Porém, à medida que o trabalho evoluía, eu percebi que não era tão simples, não era bem assim. Há resistência. A resistência, às vezes, é uma resistência involuntária. As coisas permanecem independente da vontade das pessoas. Outras não, outras são as pessoas resistindo.
resistindo ao que está aí. Daí então eu passei a procurar esses fenômenos de resistência. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um trem. Não há mais nada que lembre o trem da Cantareira que passava por Santana e que era por décadas, era o transporte do bairro, e não só o transporte do bairro, como um elemento fundamental da cultura do bairro. Até os horários do bairro eram quase determinados pela passagem do trem. Desse trem, há muito tempo desaparecido, parece que não existe nada. Mas se alguém olhar de repente para uma parede enegrecida que tem no fim da Alfredo Pujol, vai ver a velha estação. De repente, percorrendo a Alfredo Pujol, na altura do quartel, há uma curva muito suave, que é uma curva que só podia ser um trilho de trem a percorrer. Estradas não comportam esse tipo de curva, ninguém faz uma curva daquela. E lá mesmo existem outras casas, com as janelas feitas e emolduradas de uma maneira extremamente peculiar, que só podiam essas casas estar de costas para uma ferrovia. E se você olhar da janela do seu carro, de repente, você vai ver o que se vê da janela do trem. Às vezes você consegue ver alguma coisa do que se vê do trem. É só exercitar a imaginação. De certa forma, esse trem existe ainda. Se alguém não tiver nenhuma imaginação, olha o metrô. Ele passava exatamente onde passa o metrô, na Avenida Cruzeiro do Sul, ocupando inclusive os mesmos trilhos. Algumas coisas eu nem preciso imaginar, como é o caso do velho Grupo Escolar Buenos Aires, que hoje evidentemente tem outro nome, mas está lá inteirinho, resistindo exatamente onde sempre esteve, na Avenida Cruzeiro do Sul. Volto para a rua e de repente me aparece, sem nenhum aviso, o quartel. O velho quartel, meio estragado, meio maltratado, com aquele aspecto de quartel de desenho animado, que não é muito um quartel real, não imagina esse quartel nos dias de hoje, com aquelas sentinelas, mas que povoaram toda a minha infância, que era tão próxima da guerra.
enverado pela Conselheiro Saraiva, pela Rua Conselheiro Saraiva, e chego à velha biblioteca. Aliás, não é tão velha, essa biblioteca é dos anos 50. Era uma biblioteca, era e é uma biblioteca circulante ainda. Está lá, exatamente quase como era. O mesmo aspecto. Os livros estão todos lá, inclusive alguns daquele tempo. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada, o sol doura sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original, e a brisa, essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Eu folhei alguns livros que eu tenho certeza que eu retirei lá e li. Ando pelas ruas e não sei se procuro o CEDOM, o Colégio Estadual Dr. Otávio Mendes, famosa instituição de ensino de Santana da época, muito conceituada, ou se eu procuro o desaparecido Cine Hollywood, que era o templo de diversão do bairro. No caminho para o cinema acontece um fato inesperado. Começa a soar um sino. E eu me lembro imediatamente do sino da Igreja Matriz de Santana, até porque era ele mesmo. Como ele toca há muitos anos, há muitas décadas, exatamente em 3 horários. Às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 horas da tarde. Certamente é uma das pouquíssimas igrejas de São Paulo que mantém ainda esse hábito. O único problema é que não se vê mais a igreja de todos os pontos do bairro como se via anteriormente. A igreja agora é só vista quando se chega perto. O sino você ouve, mas há prédios, há cartazes, há carros, há ônibus, há gente na frente, de tal maneira que você ouve o sino, mas não vê a igreja. Mas sabe que ela está lá. Agora sim, o cinema. O velho Cine Hollywood com 1.100 lugares, alguma coisa parecida com isso. Ele era tão grande que ele continha dentro das suas instalações o Shopping Santana. Ele contém dentro das suas instalações o Shopping Santana. O shopping todo é dentro do que foi o cinema. Esse cinema pode reaparecer subitamente. Nos momentos de calma, se alguém chegar perto, pode vê-lo como ele era. Pelo menos imaginar como ele era. Porque, eu repito, é mais importante imaginar do que ver. O Cisne Negro, Tara Power e Maureen O'Hara. O Matador, Gregory Peck e Jim Parker. 7 Homens e um Destino, Yul Brynner, Charles Bronson. Anastasia, Ingrid Bergman, Yul Brynner. O Julgamento de Nuremberg, Burt Lancaster e Judy Garland. Mais uma promoção aí da loja Liquel Cicão Certo, como esse Caos, confusão, mais caos, barulho, poluição, desordem, tornando irreconhecíveis ruas como Gabriel Pisa, com Leite de Moraes, Duarte de Azevedo, Tarzan,
Ezequiel Freire, Zucchini, Conselheiro Saraiva, Alfredo Pujol, que, claro, evidentemente, sobretudo, talvez voluntários da pátria. E aí está a escola modelo de várias gerações de santanenses. Mal ferida e maltratada, ela resiste. Muito mal cuidada, apesar dos esforços da sua diretora. Mas, de repente, eu entro no anfiteatro. E eis que a escola reaparece diante de mim como se saísse do passado. No anfiteatro eu reconheço a velha escola. Aquelas velhas cadeiras de madeira, como elas eram. E principalmente o velho piano. O velho piano que está lá certamente desde o meu tempo. E subitamente, essa é uma das poucas ocasiões que o passado ressurge realmente intacto diante de mim. Saio de novo pelas ruas e na Rua Salete encontro uma vila. Na Rua Ezequiel Freire, uma outra vila. Na Rua Voluntários, uma outra vila. E mais outra vila. E percebo que vilas são locais de resistência. Resistência não só contra a violência que existe, mas principalmente resistência a favor de um tipo de vida que se perdeu. O prédio do Banco do Estado de São Paulo pôs serviço, inclusive, nos lugares mais baixos do bairro. Por exemplo, do Campo de Marte, que, por sua vez, é um lugar de salva Santana. O Campo de Marte preserva Santana, preserva a respiração do bairro. Sem o Campo de Marte, o Santana seria um conjunto de prédios hoje, irrespirável. O Campo de Marte preserva o pouco que há de verde de Santana. Como sempre foi no passado. A única diferença do passado é que ao redor do campo havia inúmeros campos de várzea. Uma infinidade de campos de várzea que se estendiam, por exemplo, onde hoje é a Brasleme. A Brasleme era uma associação de campos. Hoje existe um campo. Em Santana inteira, no bairro todo, só existe um campo de futebol, que fica exatamente ali no Jardim São Bento, no fim da Brasleme, num lugar onde havia muitos times de futebol. Eu me lembro de Curitiba, Santana, Ideal, Giovanni. O antigo morador de Santana sabe que faz parte de uma guerra perdida. Cara. Porra, quanto tempo, cara? Ninguém detém a especulação imobiliária, ninguém detém esse tipo de vida, a trepidação dos tempos atuais, a velocidade dos tempos atuais, a transformação que ele está exercendo sobre as coisas e as pessoas. Esse meio de vida passa por cima de tudo que não se acomoda aos seus moldes, tudo que não se acomoda à sua receita. E, portanto, eu não sei até quando esses núcleos de resistência vão durar. Talvez não durem muito. Vamos botar no
O quanto que é fácil, quando você tem que posicionar um pezinho, a gente aproveitar o que acha melhor, já coisa que a gente quer. Poucas vezes durante esse trabalho, o passado me surgiu diante dos olhos. Poucas vezes. Uma das vezes, e talvez a mais importante, a que ele apareceu com mais substância, foi uma coisa inteiramente inopinada, foi uma coisa inteiramente imprevista. E de repente, no meio da água, eu pude vislumbrar o bairro. Eu pude rever o bairro naquelas formas um pouco indistintas, um pouco tênues da água. Através da água eu vi o bairro. No meio da tempestade, ele reapareceu. Parece que a chuva me fez bem. Levou consigo tudo que era desagradável e me transmitiu alguma esperança no bairro. Eu queria terminar com essa imagem de resistência e de esperança. Chegando no Mirante, e o Mirante é o lugar mais alto de Santana, é aquele lugar onde é medida a temperatura de São Paulo, de repente me apareceu um garoto, um menino. Um menino e uma pipa. E de repente eu percebi que mesmo no meio de Santana, ainda é preciso ser livre. Ainda é preciso ser um menino exatamente como eu fui. Um menino e uma pipa. Essa é a imagem final que eu queria dar desse bairro. Ainda há Santana em Santana.